Bom, então, retomando, né? A gente estava falando do volume de reserva inspiratório, né? Agora, vamos supor que depois que eu tenha inspirado essa quantidade de ar, eu queira soltar toda a quantidade de ar que estiver lá dentro do pulmão, tá? Então, eu vou soprar lá. Soltei toda a quantidade de ar do pulmão. Olha o que a gente conseguiu soltar, né? Que é o volume de reserva expiratório, tá? Então, aqui, ó, que é a quantidade de ar que pode ser forçadamente expirado, além da expiração normal do volume corrente, tá? Agora, olha aqui, ó. Por mais que a gente faça isso, que a gente solte toda a quantidade de ar, que a gente tenta conseguir, ainda assim vai ficar uma quantidade de ar lá dentro, tá? Essa quantidade de ar lá dentro é o volume residual, tá? Por que que esse ar não consegue sair de lá de dentro? Justamente porque tem alvéolo, tem surfactante, tem as próprias propriedades elásticas, né? Então, existe a presença das vias aéreas, né? Então, ainda assim, a gente vai ter uma quantidade de ar lá dentro, que é o volume residual, certo? Agora, quando a gente combina esses volumes, certo? A gente tem as capacidades. Então, vamos pensar aqui. Se eu inspiro uma quantidade de ar, que é o volume corrente, e eu quero encher toda a minha capacidade, né, encher todo o meu pulmão de ar, né, eu vou estar fazendo, né, a capacidade inspiratória, que é a quantidade de ar que eu consigo incluir, né? Vamos ver no conceito aqui, ó. É a quantidade máxima de ar dos pulmões após um esforço inspiratório máximo. Oh, perdão. Aqui, ó, capacidade inspiratória, tá aqui, né? É a quantidade máxima de ar que pode ser inspirado após uma expiração normal, certo? Então, o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, tá? Agora, vamos pensar aqui. Que quando eu inspiro e expiro normalmente, fica uma quantidade de ar, que é aquela quantidade que eu consigo mobilizar, que é o volume de reserva expiratória, e que é ainda também aquele volume residual, que eu não consigo tirar de dentro do pulmão, né? Então, quando a gente combina esses dois volumes, a gente tem a capacidade residual funcional, tá? Então, olha só, capacidade residual funcional é o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração normal do volume corrente, tá? É a capacidade residual funcional, tá? Agora, se eu estou pensando na quantidade de ar que eu consigo mobilizar dentro do meu pulmão, né? Então, é a quantidade de ar, tanto a que eu consigo colocar ao máximo, quanto aquilo que eu consigo soltar ao máximo, né? E só ficar o volume residual lá dentro, é um volume de ar que eu consigo mobilizar, né? Tanto dentro quanto fora. Aí a gente está falando da capacidade vital, tá? Então, olha aqui, ó. Capacidade vital. É a quantidade máxima de ar que pode ser expirado após um esforço inspiratório máximo, tá? Essa é a capacidade vital. Aí, para finalizar, se eu for incluir a capacidade vital com o volume residual, né, que é a, aquele ar que não sai do pulmão, aí a gente vai ter a capacidade pulmonar total, tá? Que daí sim, né, é a quantidade máxima de ar nos pulmões após um esforço inspiratório máximo, tá? Que é a soma de todos os volumes aqui, certo? Mais ou menos, tá? A gente tem em torno aí de 6 litros, que é a quantidade de ar que a gente consegue armazenar no nosso sistema respiratório, tá? Isso varia, como eu tinha falado para você, né? De acordo com a constituição corporal, tá? E o espaço morto. Então, você não concorda comigo que aquele volume residual, que é a quantidade de ar que fica lá no pulmão sem a gente conseguir mobilizar, não é o espaço morto? Né? É o volume que fica lá que não vai fazer troca gasosa,
tá? Então, assim, eu puxo o ar, né? O ar, ele entrou lá no alvéolo, tá entrando lá no alvéolo, mas quando a gente está terminando a inspiração, tem um arzinho que está entrando aqui, mas ele não chegou lá no alvéolo ainda, né? Ele não vai conseguir chegar no alvéolo. E na hora de soltar, ele já vai sair, né? Ele já vai para fora. Então ele não vai fazer troca gasosa, né? Daí então a gente tem que ter em mente que esse é um volume que a gente chama de espaço morto. Ele não vai realizar trocas gasosas, tá? Nós temos dois tipos, tá? Temos o espaço morto anatômico, que é aquele que permanece nas vias condutoras, como eu tinha te falado, tá? E o espaço morto fisiológico, que é o ar que não faz difusão de oxigênio e gás carbônico. É o arzinho que fica lá no alvéolo, mas ele não entra em contato com a membrana respiratória e daí não vai ter difusão dos gases, tá? Então, é importante a gente saber que se eu tiver um aumento de espaço morto, tá? Pode ser que eu mantenha o meu alvéolo maior, tá? Aí a gente já pega um gancho aí do efeito da PIP, tá? A PIP é a pressão expiratória final positiva. Tá? Então, no fim da expiração, vai existir essa pressão aí, que na ventilação mecânica a gente acaba modulando, e essa pressão vai fazer com que o alvéolo fique mais aberto. Tá? Então, o meu espaço morto nesse alvéolo vai aumentar. Tá? Por quê? Vai ter um pouco mais de ar lá dentro, certo? O ar ele vai conseguir chegar na membrana respiratória, vai fazer mais troca gasosa, mas eu vou ter aumento do espaço morto ali, tá? Daí a gente faz um cálculo, né, para saber o nosso volume minuto, tá? Que é o volume que a gente usa, o volume corrente, né? É, vezes a frequência respiratória. Então, normalmente, aí a nossa frequência respiratória é de 12 a 18, 12 a 16, 12 a 20, vai variar de acordo com a literatura, né? E o volume corrente, se a gente for fazer esse cálculo, a gente vai ter um volume minuto aí de mais ou menos 6 litros, tá? Como eu comentei, vai variar de acordo com constituição corporal, gênero, né? Se feminino, masculino, tá? Então, isso vai variar. Em situações patológicas também, tá bom? Daí a gente vai falar agora, olha, olha só o que a gente já falou, tá? A gente já falou de ventilação, né? Todo o processo de entrada e saída de ar dos pulmões, tá? Aí agora a gente vai falar de difusão de oxigênio e gás carbônico, tá? Até a gente comentou isso em aula anterior, né? Que as trocas gasosas elas ocorrem por difusão simples, né? Em que o gás que está mais concentrado ele vai para o lugar onde está menos concentrado, né? Então essa é uma difusão simples, tá? Simplesmente ocorre a troca ali de gases de acordo com a variação da concentração desse gás que está ali, tá? E quando eu falo concentração, na verdade, a gente precisa pensar em pressão. Por que que a gente precisa pensar em pressão? Tá? Porque o gás, quando ele está em determinado lugar, né, em determinado fluido, em determinada mistura de gases, tá? Esse gás ele vai fazer pressão. Ele está tomando espaço ali. E se ele está tomando espaço, ele vai exercer pressão naquele lugar, tá? E essa pressão, a gente usa esse valor, né, pressão parcial, principalmente no sangue, né, quando a gente vai falar de PO2, PCO2, né, a interpretação de uma gasometria, né, é esse valor que a gente acaba utilizando, tá? Então, olha aqui, ó, no, no nosso ar, né, que é uma mistura de gases, né, 79%, ó, é nitrogênio que a gente tem, certo? E esse nitrogênio, ele também faz uma pressão, né, porque ele ocupa esse lugar, né? Ele ocupa esse espaço.
Se ele ocupa esse espaço, ele vai fazer uma pressão nesse lugar, né? Tanto é que o valor da pressão de nitrogênio é o maior valor, 597 milímetros de mercúrio, né? O oxigênio, né, ele corresponde a 21% dessa mistura de gases que a gente chama de ar, né? Tanto é que é a nossa fração inspirada de oxigênio. E ele ocupa, né, esse espaço e faz uma pressão, ó, de 159 milímetros de mercúrio, tá? O hidrogênio, né, que é a situação mínima aí, né? Ou melhor, a água, perdão, aqui que está mal configurado. Mas a água aqui, né, ela também vai ocupar um valorzinho aí, tá? Então, perceba que tem variações. E vai variar também se o ar está umidificado, né? Ou seja, se está saturado de água, né? No ar alveolar, tá? Que é a quantidade de ar que está dentro do alvéolo. E no ar expirado também, tá? Aqui no ar alveolar, ó, a quantidade de oxigênio, né, a pressão parcial do oxigênio está 104, tá? Mas olha aqui, ó, estava 159. Por que que teve essa diminuição? Justamente porque ocorreu já a difusão desses gases, né? Então, ocorreu a difusão e a quantidade de oxigênio que estava ali foi para dentro do sangue, né? Por isso que daí já diminuiu aqui no ar alveolar, tá? E no ar expirado, a gente também tem esses valores aqui, certo? Perceba que a quantidade de CO2, ó, estava 0,3, foi para tá 40, né? E foi para 27, né? Ou seja, a gente está soltando a quantidade de gás carbônico aí. Então, por isso que aumentou, tá? Então, a gente já tinha comentado também, né, que a membrana respiratória é aquela formada que tem as superfícies pulmonares suficientemente delgadas para que ocorra a difusão desses gases respiratórios, tá? Então, se ela é fininha, se aqueles pneumócitos de tipo 1, né, fazem uma camadinha bem fininha, que daí já entra em contato com o leito capilar, aí eu já tenho possibilidade de troca gasosa ali, tá? Então, é, ao contrário do que se costuma dizer, né, não é só o alvéolo que faz troca gasosa, tá? Já nos bronquíolos respiratórios, a gente também tem algumas regiões em que está tão delgadinho ali, tem um leito capilar ali passando, que daí já dá para fazer troca gasosa, tá? Ductos alveolares, sacos alveolares e as expansões dos sacos alveolares e os próprios alvéolos, tá? Então, aqui, ó, perceba aqui, ó, o bronquíolo terminal aqui nessa imagem, ó, já está mostrando aqui que ainda tem tecido cartilaginoso, que confere aí uma certa resistência maior, que não permite, né, a, a troca gasosa. Mas aí aqui já começa a ficar mais fininho, ó, daí já começa a ficar irregular, né, o bronquíolo respiratório. Então aqui pode ser que já entre em contato com o leito capilar e já consiga fazer troca gasosa, tá? Mas aí aqui, ó, já começam, né, os ductos alveolares, aí os sacos alveolares e, por último, os alvéolos, né? Então, tudo isso daqui, ó, já unidade respiratória, né? Já tem membrana respiratória. Então, isso daqui, ó, se a gente for parar para pensar que cada voltinha dessa aqui é um alvéolozinho, né? Olha a quantidade de espaço que tem para leito capilar chegar aqui e fazer troca gasósa, tá? Essa é uma imagem, né, de mostrando um bronquíolo aqui e vários alvéolos. Aqui também tem as conexões, né, os poros alveolares aqui em volta, tá? Pela constituição aqui, não dá para dizer que esse bronquíolo consiga, obviamente, fazer troca gasosa. Ele ainda é muito grosso, aqui não vai conseguir fazer troca gasosa, mas em comparação com os alvéolos que estão aqui, ó, né, já são bem delgadas aqui e dá para a gente perceber que pode ocorrer troca gasosa aqui. É, as camadas da membrana respiratória, já até tinha comentado, né? Então, a gente tem lá dentro do alvéolo.
a surfactante, daí tem a camada de células epiteliais alveolares, essa camada de células epiteliais é dos pneumócitos de tipo 1, né, que compõe aí o tecido alveolar, né, epitelial. O espaço intersticial, que é o espaço que fica entre, né, o leito capilar e o alvéolo, né? E a camada de células endoteliais capilares, né? Que daí já fazem parte do leito capilar. Se elas estão bem juntinhas, e quanto mais juntinhas elas estiverem, né, mais fácil vai ocorrer a difusão, tá? Pegando o gancho lá dos efeitos fisiológicos da PIP. Tá? Se eu tenho um alvéolo em que eu aumentei essa PIP, essa pressão positiva expiratória final, né? Eu não estou deixando esse ar sair, o alvéolo está ficando mais aberto, tem maior espaço morto lá dentro, né? Existe mais ar no espaço morto, só que eu estou, não vou dizer esticando, mas vai estar fazendo, essa pressão vai fazer com que o ar que está em contato aqui na parede alveolar fique mais fácil de fazer difusão com leito capilar, porque se eu estou aumentando a pressão aqui no alvéolo, né, a quantidade de ar dentro do alvéolo, eu vou favorecer, né, uma conexão maior, né, uma conexão não, mas uma aproximação maior dessa membrana respiratória e isso vai acabar facilitando a difusão, tá? E isso vai fazer o quê? Vai diminuir o shunt, tá? Já já a gente vai falar de shunt. Então, aqui é uma outra figurinha, tá? Só para mostrar, né? Que aqui está o alvéolo, aí aqui já está o leito capilar, né? E olha só o espaço intersticial aqui, ó. Praticamente não existe, né? Porque está bem juntinho aqui. E se eu aumentar a quantidade de ar aqui, e a gente consegue aumentar essa quantidade de ar com o uso da PIP, né? O ar que tiver aqui, né, vai se aproximar mais fácil e vai fazer uma difusão maior dos gases aí, mais fácil, né? Dos gases, tá? Pensando em uma situação patológica, né, que possa ocorrer aumento do espaço intersticial, né, por exemplo, pneumonia, derrame pleural, tá? Esse espaço intersticial vai estar cheio de líquido, então vai ocorrer o quê? O afastamento, né, desse espaço intersticial aqui. Daí vai ficar mais difícil de fazer difusão, tá? Aí vai aumentar o shunt, já vamos falar sobre isso. Tá? Então, quais são os fatores que determinam a difusão de gases, né, através da membrana respiratória? Essa diferença de pressão entre as faces da membrana, tá? Então, se eu tiver uma pressão, que é a pressão parcial dos gases, como eu tinha comentado, né? Se tiver diferença, a gente vai ocorrer a difusão desses gases, tá? A área da membrana, né? Então, lembrando que se essa membrana, ela quanto maior for essa membrana, né? Vamos voltar aqui para a figura, né? Quanto maior for essa área de contato aqui, maior vai ser a difusão, tá? A espessura da membrana, como eu falei, né? Quanto menos espessa for essa, esse espaço intersticial, e consequentemente essa membrana, maior vai ser a difusão. E também a solubilidade do gás, né? Então, quanto mais solúvel o gás for, mais fácil vai ser para ocorrer essa difusão dos gases, tá? Outro fator que a gente precisa ter em mente também é a circulação sanguínea pulmonar, tá? Então, no leito capilar, né, vamos pensar assim, agora voltando lá no coração, tá? Lá no coração a gente tem os átrios e os ventrículos. O sangue vem de todo o corpo para o átrio direito. No átrio direito ele vai para o ventrículo direito e esse sangue está desoxigenado, tá? Ele está desoxigenado, então vai estar pobre em oxigênio. Do ventrículo direito, ele vai para os pulmões, tá? Afinal de contas, a gente precisa levar esse sangue desoxigenado para os pulmões para que ocorra a troca gasosa, tá? Então,
Do ventrículo direito, a gente vai ter a artéria pulmonar, né? Ela vai se dividir em duas, né? E vai se dividir, né, nesses ramos, né? Então, direito e esquerdo, e vai suprir os dois pulmões. Eles vão cada vez mais se subdividir em artérias, arteríolas, né? E vão chegar a nível do leito capilar, tá? Que é para justamente fazer a troca gasosa, tá? Aí, além disso, né, a gente tem as artérias brônquicas, que são as artérias que precisam suprir de oxigênio o próprio tecido pulmonar, né? Então, a gente precisa que as células que estejam trabalhando para o sistema respiratório, que elas recebam sangue oxigenado. Então, saindo da aorta, né? Então, saiu do ventrículo esquerdo, sai da aorta, ela já se ramifica em artérias brônquicas, tá? Elas vão lá na traqueia e nos brônquios para fazer aí a irrigação, né? Desses tecidos, tá? Bom, aí a gente vai falar agora de transporte de oxigênio e gás carbônico, né? Então, ocorreu a troca gasosa lá no alvéolo, certo? Daí, esse oxigênio ele saiu do alvéolo e entrou no leito capilar, o sangue ficou oxigenado, tá? Então, esse sangue que estava no leito capilar, tá no leito capilar, que é oxigenado, ele vai voltar para o coração, né? Por meio das vias pulmonares, vai voltar para o coração. No coração, ele vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai para a aorta. E o sangue vai ser bombeado pela aorta, oxigenado, para todos os tecidos, para que ocorra o quê? As trocas, né? A difusão do oxigênio dos capilares, para daí para as células teciduais, que é para os tecidos poderem utilizar esse oxigênio para consumo, né? Para fazer a sua atividade celular, tá? Então, né, como eu falei não, né, o que ocorre, né, também é a difusão, que é a saída do gás em um meio que está mais concentrado para o meio que ele está menos concentrado, tá? Então, a diferença de pressão do oxigênio dos pulmões para o sangue pulmonar é suficiente para manter o oxigênio sempre difundindo para o sangue. E a diferença de pressão do sangue capilar para as células dos tecidos também é sempre suficiente para manter o oxigênio difundindo do sangue para as células, tá? Então, essa pressão que está lá, né, do gás já é suficiente para que isso ocorra, tá? Aí a gente tem a questão da hemoglobina, né, que ela está dentro da hemácia e ela vai atuar como carreadora de oxigênio, tá? Quando o oxigênio ele entra no leito capilar, a hemoglobina ela já vai ter uma extrema afinidade pelo oxigênio, tá? E vai conseguir carrear mais oxigênio, tá? Então, uma parte, grande parte do oxigênio vai se ligar à hemoglobina para que ocorra um transporte mais eficaz, mas ainda assim tem uma quantidadezinha de oxigênio que vai ficar no plasma, né? Que é o líquido, que é a parte líquida do sangue, tá? Daí, quando ocorre lá na difusão, no tecido, né, que o sangue arterial entregou oxigênio para a célula, e a célula, conforme ela vai tendo a sua atividade celular, ela vai produzir gás carbônico, e esse gás carbônico vai voltar para o leito capilar, né, vai voltar para a circulação sanguínea. O gás carbônico, quando ele entra no sangue, ele vai ser diluído, né? Ele vai entrar numa solução, tá? Então, eu não sei se você se lembra, tá? Mas a gente falou sobre um sistema tampão na aula anterior, né? Quando estava falando de gasometria, né? Em que o gás carbônico, que é o CO2, ele vai entrar
Uma parte dele vai ficar assim, a outra parte vai se reagir com água, tá? Daí, na hora de se reagir com água, vai virar um ácido carbônico, esse ácido carbônico vai se dissociar. Uma parte vai ficar hidrogênio, outra parte vai ficar um íon bicarbonato, tá? Então, é um sistema tampão aí, que vai equilibrar as concentrações desses gases, tá? Do gás carbônico, no caso, tá? E uma parte ainda também vai se ligar à hemoglobina, tá? Só que ela não tem tanta afinidade, assim como o oxigênio, tá? Mas uma parte se liga à hemoglobina também. Aqui é sobre regulação da ventilação. É só para a gente saber que quando a gente respira, certo? E a gente pensa nela, nessa respiração, ela está sendo uma respiração voluntária, ou seja, a gente está fazendo o que a gente quer que ela faça, tá? Agora, quando a gente não tem noção, a gente não tem consciência de que a gente está respirando, tá? Aí a gente está falando da atuação de uma região no cérebro que é o centro respiratório, tá? Que são grupos de neurônios que estão lá no tronco cerebral, no bulbo e na ponte, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar um cérebro, uma vista lateral aqui. Nós temos o bulbo e a ponte, certo? São regiões bem primitivas do cérebro, né? E relacionadas mais a funções instintivas, tá? Então, nessa região aqui, que a gente tem vários centros respiratórios, tá? Que vão fazer, né, a ativação dos nervos, né, principalmente o nervo frênico, tá, que vai fazer a contração aí do diafragma e também para ativar aí a musculatura dos intercostais para que ocorra a inspiração, tá? E quando a gente não tem noção disso, né, quem está atuando para respirar para a gente é esse centro respiratório, tá? Então, as alterações na ventilação, né, elas podem ocorrer por vários motivos, tá? Bom, então, quando a gente tem situações de alterações na ventilação, né, podem ocorrer por problemas de bloqueio do fluxo de ar que entra e sai dos pulmões, restringindo a captação do oxigênio e a remoção do dióxido de carbono, né? Então, teve uma restrição ao fluxo, né, do ar que entra e sai, tá? Uma obstrução, hipersecreção, materictasia, né? Então, isso vai gerar alterações de ventilação, né? Como eu falei, né, uma compressão, um estreitamento das vias aéreas, tá? Compressão por secreção, obstrução por secreção, tá? Estreitamento, uma síndrome do espasmo, tá? Rompimento de transmissões neuronais necessárias ao estímulo da mecânica da respiração. Então, se a gente for para pensar que tem uma lesão a nível de bulbo, né, lá no centro respiratório, então a gente vai ter também alteração de ventilação, tá? Quando que ocorre compressão das vias aéreas, né? Vai aumentar a resistência das vias aéreas, vai ter dificuldades para desobstrução, pode ser uma oclusão parcial ou completa, pode ser por edema, uma inflamação, né? Daí a gente tem o envolvimento de exudação, processo infeccioso, né? Estreitamento estrutural de passagem, né? Uma estenose traqueal, né? Após uma traqueostomia, estrangulamento, presença de corpos estranhos, tá? É, né, aquela velha história da inalação da moeda, né, que acaba comprimindo, não, obstruindo, né, a passagem aí, a gente não tem ventilação, tá? Rompimento de transmissão neuronal dos pulmões, né, como eu tinha comentado, principalmente danos ao centro respiratório. Aí, para ficar é, bem explicado, bem importante para a gente falar agora, que a gente falou de ventilação e difusão, tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem a perfusão, tá?
Então, ventilação é a entrada e a saída de ar dos pulmões. Difusão é a troca gasosa, né? A concentração dos gases mudando do lugar mais concentrado para o menos concentrado, tá? E a perfusão, que é a propriedade em que o pulmão está sendo irrigado, tá? Ou perfundido, tá? Que é a quantidade de sangue que está passando ali por todo o sistema respiratório, por todo o sistema respiratório, para que o oxigênio, né, saia do alvéolo para o sangue e o gás carbônico volte para o alvéolo, tá? Para que ocorra um equilíbrio, tá, entre a quantidade de ar que a gente respira e a perfusão, né, a quantidade de sangue que está sendo irrigada para o sistema respiratório para poder fazer troca gasosa, a gente fala em relação ventilação-perfusão, ou relação VQ, tá? A gente precisa ter uma relação em níveis adequados para quê? Para ocorrer a troca gasosa ideal, tá? Quando a gente tem alterações nessa relação, nós temos áreas pulmonares que estão sendo ventiladas, mas que não estão recebendo sangue de maneira adequada, tá? Ou uma situação em que o pulmão está recebendo sangue, mas não está sendo ventilado, tá? Então, a gente tem a ventilação e a perfusão aqui. Então, ela pode acontecer das duas formas. E olha essa figura aqui que eu quero que você guarde essa figura como se fosse... Você imprime ela em moldura e coloca na cabeceira do seu quarto, da sua cama aí, tá? Que é o que acontece quando a gente tem uma ventilação uniforme. Vamos pegar essa ventilação uniforme, ó. Aqui a gente tem um esqueminha dos alvéolos, tá? E em volta dos alvéolos a gente tem o leito capilar, tá? Tá passando aqui, né? E e é aqui nessa região que vai ocorrer a troca gasosa, tá? Então, ó, o ar está entrando, ele está chegando aqui, né? O ar que está em contato aqui na membrana respiratória vai fazer a difusão, né? Aí o leito capilar que está passando aqui, ó, tá com sangue venoso misto, tá? E ele vai chegar aqui, vai ocorrer a troca gasosa, tá? E daí ele vai para o sangue arterial, ele vai, né, voltar oxigenado, daí vai voltar para o coração, e o coração vai mandar para o corpo inteiro com sangue oxigenado. Isso daqui, ó, é uma situação normal, tá? Agora, olha o que acontece aqui. Se eu tenho uma ventilação reduzida regionalmente, vamos pensar aqui, ó, nessa região aqui, tem uma secreçãozinha maior, tá? É uma região mais secretiva, vai diminuir a quantidade de ar que vai chegar aqui, tá? E essa quantidade de ar não vai ter a pressão de oxigênio suficiente para que ocorra difusão. O oxigênio vai estar menos concentrado aqui, então não vai ter uma troca gasosa tão eficiente, tá? Por outro lado, a gente tem alvéolos com produção com ventilados normalmente, né? Então conseguem fazer a difusão adequada. E isso lá no final das contas, o sangue não vai ter prejuízo não vai ter prejuízo na sua oxigenação, tá? Nós temos alvéolos que são menos ventilados, tá? Existem diferenças de tamanho desses alvéolos, tá? Então, se a gente for parar para pensar, nós temos alvéolos maiores, né, na região dos ápices pulmonares, tá? E na parte anterior da caixa torácica. Em região posterior, nós temos alvéolos menores, tá? E mais em região inferior, a gente tem alvéolos bem pequenininhos, mas com uma quantidade, um leito capilar muito grande, tá? Então, qualquer arzinho que entrar ali já faz a difusão. Por quê? Porque está muito perfundido, tá?
Agora, olha nessa região, nessa situação aqui, a gente tem uma ventilação reduzida, tá? Agora, olha aqui nessa situação em que a gente tem uma perfusão que está rolando, está ocorrendo essa perfusão normal, tá? Porém, eu tenho um alvéolo aqui que não está sendo ventilado, tá? Simplesmente obstruiu aqui, colabou, tá? Não vai ter troca gasosa aqui, certo? Se não tem troca gasosa, isso vai significar que o sangue ele não vai se oxigenar adequadamente. Então, eu vou ter uma situação de shunt, tá? Então, pegando um conceito aqui, ó, o shunt é o sangue que entra no leito arterial sistêmico sem passar pelas áreas ventiladas do pulmão, tá? Isso vai levar à redução de pressão arterial parcial de oxigênio, né? A redução de PO2, tá? Então, nessas situações em que eu não tenho alvéolos ventilados, tá? Mas que eu tenho perfusão normal acontecendo, eu vou ter uma situação de shunt, tá? Vamos pegar essa situação aqui em que a ventilação está reduzida regionalmente, tá? Olha aqui, certo? Uma secreção, broncoespasmo, tá? O paciente está em ventilação mecânica, né? Aí vamos supor que esteja em ventilação mecânica e que ele está com o uso de PIP, tá? Então, se eu for usar uma PIP aqui, eu vou favorecer com que essa ventilação melhore, tá? Na região aqui. E se eu melhorar essa ventilação, o alvéolo vai estar maior, certo? Vai estar mais insuflado, digamos assim, nem sei se dá para dizer isso, mas vai ter uma pressão maior ali. A região que está revestindo os alvéolos, o ar que está em contato ali vai ter um oxigênio que vai conseguir fazer a troca de uma forma mais efetiva, e eu vou ter, então, uma redução do shunt, tá? Olha no conceito, né? O shunt é o sangue que não passa pelas áreas ventiladas do pulmão e que daí não faz troca gasosa, não tem oxigênio suficiente, tá? Então, um dos efeitos fisiológicos da PIP é justamente reduzir esse shunt, que é reduzir a quantidade de sangue que não é oxigenado, tá? Certo? Então, essa é a grande pegada da coisa aqui, tá? Agora, olha só o que que acontece, né? Em situações em que a gente tem uma perfusão reduzida, tá? Então, olha só. Aqui eu não tenho, ó, o ar está entrando e saindo, certo? Porém, ah, nessa região aqui, ó, eu tenho um alvéolo que não tem leito capilar, tá? Por uma obstrução, pode ser um tromboembolismo, tá? Então, não vai ter sangue passando aqui e não vai fazer troca gasosa, tá? Então, aí a gente fala de espaço morto alveolar, tá? Então, é uma situação em que a gente tem problema de perfusão aqui, contribuindo, né, para a diminuição da oxigenação do sangue, tá? Mas, ó, aqui o shunt, né, para deixar bem claro, que um dos efeitos fisiológicos da PIP, né, é reduzir esse shunt, tá? Ele vai aumentar a recrutabilidade dos alvéolos, tá? Então, vamos parar para pensar que os alvéolos, eles têm vários poros alveolares, tá? E se eu tiver o uso da PIP ali, vai manter esses alvéolos abertos e por conta desses poros alveolares, ele vai fazer com que os alvéolos eles fiquem mais abertinhos, tá? E isso vai reduzir o shunt, certo?